Imagine um encontro secreto, uma conversa de 13 horas que selou o futuro da compreensão humana. Em 1907, Sigmund Freud, o pai solitário da psicanálise, encontrou seu messias em Carl Jung, um médico brilhante, 19 anos mais jovem, que parecia ter a energia e o carisma para levar suas ideias ao mundo. Por anos, eles foram a dupla mais poderosa da história intelectual, uma aliança que prometia desvendar cada mistério da mente. Mas essa amizade não terminou em glória. Terminou em traição, em cartas frias e em uma ruptura que se tornou o maior divisor de águas da psicologia moderna. A pergunta não é se eles iriam brigar, mas quando e por quê. E é isso que vamos desvendar agora. O verdadeiro motivo da separação não foi o ego, mas sim a sua alma. Freud via a mente como um pequeno porão cheio de traumas sexuais reprimidos da infância. Jung via a mente como um oceano vasto e eterno, conectado a toda a história humana. Essas duas visões eram como água e óleo, e a tentativa de misturá-las gerou uma explosão que nos deu um mapa completo do autoconhecimento. Neste vídeo, vamos revelar por que a libido, que para Freud era sexo, é para você o mapa do seu propósito de vida e como usá-lo. A ideia radical de Jung, o inconsciente coletivo e os arquétipos, que Freud tentou desesperadamente destruir. E finalmente, vamos te dar o veredito. Quem venceu essa guerra de gigantes? E como você pode aplicar a síntese das ideias deles para parar de viver no passado e começar a construir o seu futuro? Prepare-se para entender como a morte de uma amizade nos deu duas formas vastas e profundas de nos encontrarmos. Imagine um encontro secreto, uma conversa de 13 horas que selou o futuro da compreensão humana. Em 1907, Sigmund Freud, o pai solitário da psicanálise, encontrou seu messias em Carl Jung, um médico brilhante, 19 anos mais jovem que parecia ter a energia e o carisma para levar suas ideias ao mundo. Por anos, eles foram a dupla mais poderosa da história intelectual, uma aliança que prometia desvendar cada mistério da mente. Mas essa amizade não terminou em glória. Terminou em traição, em cartas frias e em uma ruptura que se tornou o maior divisor de águas da psicologia moderna. A pergunta não é se eles iriam brigar, mas quando e por quê. E é isso que vamos desvendar agora. O verdadeiro motivo da separação não foi o ego, mas sim a sua alma. Freud via a mente como um pequeno porão cheio de traumas sexuais reprimidos da infância. Jung via a mente como um oceano vasto e eterno, conectado a toda a história humana. Essas duas visões eram como água e óleo, e a tentativa de misturá-las gerou uma explosão que nos deu o mapa completo do autoconhecimento. Neste vídeo vamos revelar por que a libido, que para Freud era sexo, é para você o mapa do seu propósito de vida e como usá-lo, a ideia radical de Jung, o inconsciente coletivo e os arquétipos, que Freud tentou desesperadamente destruir, e, finalmente, vamos te dar o veredito. Quem venceu essa guerra de gigantes e como você pode aplicar a síntese das ideias deles para parar de viver no passado e começar a construir seu futuro? Prepare-se para entender como a morte de uma amizade nos deu duas formas vastas e profundas de nos encontrarmos e por que essa história, afinal, é sobre você. A raiz da discórdia, a primeira rachadura na amizade, veio da necessidade de controle sobre a identidade da psicanálise. O contexto é crucial. Freud, um judeu em uma Viena antissemita, temia que sua nova ciência fosse cooptada ou desacreditada. Ele via em Jung, um cristão e psiquiatra renomado, o sucessor ideal para dar estabilidade e universalidade ao movimento. Para Freud, a psicanálise era uma ciência rígida, forjada em cima de sua experiência clínica e da teoria da sexualidade infantil. Ele precisava de controle e submissão à sua doutrina, porque temia que a inovação desenfreada pudesse destruir o que ele havia construído. Ele via a psicanálise como um movimento revolucionário que precisava de um dogma para sobreviver. A lealdade era absoluta. Jung, por outro lado, estava no auge da sua própria criatividade. Ele não conseguia se submeter a essa identidade pré-moldada. Ele era um espírito vasto que trazia para a psicologia a mitologia, a alquimia, a antropologia e a espiritualidade, disciplinas que Freud via como perigosas e pseudocientíficas. Jung sentiu que a lealdade à psicanálise, definida rigidamente por Freud, estava sufocando a sua própria verdade intelectual. Em uma famosa carta,
Jung escreveu que não poderia ser apenas um eco de Freud, pois o preço era a castração da sua própria mente. Assim como a pessoa que se recusa a apostar está buscando autenticidade em vez de aprovação, Jung buscava a verdade da sua própria psicologia analítica, mesmo que isso significasse a perda da amizade e do apoio de seu mentor. Essa não foi uma briga de quem está certo, mas sim do o que a psicologia precisa ser para abranger a totalidade da experiência humana. O rompimento final ocorreu quando eles olharam para o inconsciente e viram coisas fundamentalmente diferentes. Para Freud, o inconsciente era o repositório pessoal, um porão escuro onde guardamos o que é reprimido, principalmente impulsos sexuais e agressivos da infância. Seu modelo psíquico era o determinismo causal. O presente é o resultado inevitável das experiências passadas, especialmente os traumas e repressões da primeira infância. O complexo de Édipo, por exemplo, era para Freud o núcleo de toda a neurose. Ele acreditava que a forma como lidamos com os impulsos e a rivalidade com os pais na infância determinava toda a nossa vida adulta. Seu foco era a causalidade. O que na sua história te causou este sintoma? Para Jung, o inconsciente era muito maior. Ele aceitava o inconsciente pessoal, mas introduziu o inconsciente coletivo, uma camada psíquica mais profunda, universal, inata, compartilhada por toda a humanidade. Ele era cheio de arquétipos, padrões universais de comportamento e imagem, como o herói, o velho sábio ou a sombra. Jung discordou veementemente que o complexo de Édipo fosse universalmente sexual. Ele o via como um arquétipo de relacionamento, uma busca pelo poder e pela conexão. A mãe e o pai eram símbolos de proteção e autoridade, não apenas objetos de desejo. Para Jung, a busca era teleológica. O sintoma não era apenas um resíduo do passado, mas um apelo, um esforço da psique para se desenvolver. Qual propósito este sintoma está te chamando a realizar no futuro? Freud temia que Jung estivesse jogando fora a ciência em nome do misticismo, porque o arquétipo abria a porta para uma vastidão que ele não conseguia quantificar ou controlar. Mas Jung estava dizendo: sua alma não é apenas o produto dos seus traumas. Ela é a herança de toda a humanidade, buscando se expressar e se tornar completa. E é aqui que o conceito de arquétipo se torna transformador para você. Pense em um arquétipo como uma forma instintiva de perceber e reagir ao mundo, uma espécie de software mental pré-instalado. Quando você se identifica com o arquétipo do herói, por exemplo, você sente um impulso para superar desafios e buscar a vitória. Se você reprime sua sombra, que é o arquétipo de tudo o que você não gosta em si mesmo, essa energia reprimida age contra você. A tarefa da vida, segundo Jung, é integrar esses arquétipos, não reprimi-los. É o ponto em que a psicologia freudiana, focada na patologia individual, colidiu com a psicologia junguiana, focada na totalidade e significado. A terceira e decisiva diferença foi a natureza da energia psíquica, a libido. Freud insistia que a libido era fundamentalmente energia sexual. A energia sexual era o motor central da psique, e a repressão dessa energia levava à neurose. Ele via a primazia da sexualidade como a base de sua teoria, e qualquer desvio, como o de Jung, era visto como traição, pois para Freud, rejeitar o complexo de Édipo e a primazia sexual era minar o alicerce da psicanálise. Ele temia que diluir a ênfase sexual fosse castrar a psicanálise de sua força revolucionária e de seu poder explicativo. Jung, vendo a vida mais amplamente, expandiu a libido para ser uma energia psíquica geral. A força da vida que pode se manifestar no sexo, na criatividade, na busca por poder, no impulso de desenvolvimento ou na espiritualidade. Ele via a sexualidade como uma manifestação do impulso vital, não a única. Ele observou que a energia psíquica se move para onde o interesse e o valor do indivíduo estão. Para um artista, a libido se investe na criação. Para um cientista, na descoberta. Para uma pessoa religiosa, na fé. Esta é a chave da transformação. Se a sua força vital é mais do que apenas a sua história sexual, então o objetivo da terapia muda drasticamente. Sai-se da missão de livrar-se de um trauma, Freud, para integrar a totalidade de quem você é, o processo complexo e contínuo da individuação, Jung.
você começa a buscar a autenticidade da sua experiência interna, não a validação de uma teoria externa. Essa diferença de foco é o que permitiu a Jung desenvolver conceitos como a extroversão e a introversão, que definem a direção desse fluxo de energia psíquica. O introvertido tende a direcionar a libido para o mundo interno, para a reflexão, enquanto o extrovertido para o mundo externo, para a ação e interação social. Esses tipos psicológicos, hoje tão comuns, nasceram da recusa de Jung em aceitar a definição restrita de libido. A dor do rompimento, com troca de cartas frias e acusações públicas, deu origem a duas grandes escolas que permanecem ativas e relevantes e que nos oferecem hoje um mapa de estradas completo para a psique. A escola freudiana, psicanálise e derivados, focada na relação transferencial com o analista, na investigação da infância e nas dinâmicas do ego, id e superego, é o método ideal para desvendar as raízes causais do seu comportamento. Ela nos ensina sobre a força do passado em nosso presente. Dela surgiram grandes nomes como Melanie Klein, focada nas relações objetais, e Jacques Lacan, com sua ênfase na linguagem e no outro, todos trabalhando dentro do legado freudiano. A escola junguiana, psicologia analítica, focada na individuação, no trabalho com sonhos, símbolos, mitos e a sombra, é o caminho ideal para quem busca propósito, significado e a integração do lado espiritual ou criativo da vida. Ela nos orienta em direção ao nosso potencial futuro, influenciando áreas como a arte-terapia e a psicologia transpessoal. Hoje, a beleza está na síntese. Muitos terapeutas usam a profundidade freudiana para entender o trauma e a amplitude junguiana para buscar o propósito. Podemos usar Freud para entender por que somos como somos, e Jung para entender o que estamos destinados a nos tornar. A briga deles, no fim, nos deu um mapa completo para a jornada da alma, transformando a psicologia de um determinismo estrito para um vasto campo de possibilidades de autoconhecimento. O rompimento entre Freud e Jung nos ensina que, para o crescimento, precisamos confrontar a sombra, o nosso lado reprimido e não aceito. O exercício de reflexão. Pense em algo em sua vida que você julga veementemente nos outros. Pode ser a pressa, a inveja, a necessidade de atenção ou a arrogância. Segundo Jung, aquilo que nos irrita profundamente nos outros é muitas vezes um reflexo do que reprimimos em nós mesmos, nossa sombra. Em vez de condenar, pergunte-se: qual aspecto da minha sombra eu estou projetando neste julgamento? Que parte de mim, que eu recuso, está sendo forçada a se manifestar no mundo externo? Anote o que vier à mente. Reconhecer a sombra é o primeiro passo para a individuação e para a sua autenticidade. A amizade entre Freud e Jung foi a metáfora do que acontece quando a necessidade de controle, Freud, encontra um impulso pela totalidade, Jung. Felizmente, essa colisão nos deixou um legado que nos liberta. Você não está condenado apenas pelo seu passado, mas é chamado pelo seu futuro. Assim como quem se afasta do ruído digital para se encontrar, você também deve fazer uma pausa e perguntar: eu estou vivendo a versão autêntica do meu ser, Jung? Ou eu estou apenas me curvando às expectativas do meu passado, Freud? Deixe nos comentários a sua resposta ao exercício. Qual parte da sua sombra você conseguiu enxergar hoje? Curta o vídeo se ele o inspirou a buscar sua totalidade. E claro, inscreva-se para continuar a sua jornada no autoconhecimento. Te vejo lá!